Olá, tudo bem com vocês? A cada ano, a campanha Setembro Amarelo vem fortalecendo a discussão sobre a necessidade urgente de implementação de ações cada vez mais eficazes de prevenção e valorização da vida. É um momento propício para trazer realidades diversas sobre a temática e neste vídeo vamos destacar a população LGBTQIAPN+, um grupo extremamente exposto ao risco de atentar contra a própria vida diante da realidade do preconceito e discriminação. E para entender um pouco mais sobre a importância de cuidar da saúde mental de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, como forma de prevenção, convidamos Maicon Guimarães. Ele é professor, pedagogo, logoterapeuta e neuropsicanalista. Seja muito bem-vindo, Maicon, ao nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Sinta-se em casa, fique à vontade. Boa noite. Agradeço pelo convite, Carla. Eu sou... eu escuto o canal, estou sempre ligado no canal, então eu sou ouvinte desse canal. Agradecer imensamente pelo convite, dizer que esse é um tema muito importante da gente estar debatendo. E vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. A gente que agradece você que é o nosso inscrito, aí como o Maicon aí, ó, façam a mesma coisa que o Maicon, seja inscrito no nosso canal. Por isso que antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu reforço aquele pedido de sempre. Um convite, na verdade, né? Inscreva-se no nosso canal, como o Maicon é nosso inscrito e também é nosso seguidor no Instagram. Então, ó, não custa nada. Você já se inscreveu aí? É só ir clicar, inscreva-se, é muito fácil. E lembre-se de acionar o sininho das notificações, porque desse modo você ficará informado sempre quando postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Assista esse conteúdo até o final, isso é muito importante. Curta este vídeo, pois a cada curtida o YouTube mostra para mais pessoas e esse engajamento é fundamental para o crescimento do nosso canal. Faça seus comentários, pois aqui é o seu lugar de fala, e siga o nosso perfil no Instagram, lá tem muita coisa bacana também. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e eu, Júnior Silveira e a Carla Gaspar, parcerias indispensáveis para a qualidade final do nosso canal. Então, vamos ao vídeo. Segundo estudos, o fato de ser LGBTQIAPN+, a possibilidade de atentar contra a própria vida é 20% maior se a pessoa estiver exposta a um ambiente hostil. A violência e o preconceito sofridos por pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, geram um sentimento de vazio, de desesperança, aumentando o risco a atentar contra a própria vida. E nós queremos reforçar aqui também que o nosso objetivo é trazer informações que promovem a valorização da vida, a conscientização, a prevenção e qualidade de vida. E tudo isso passa pelo cuidado à saúde integral, principalmente a saúde mental. Não é isso, Maicon? É fundamental, né? É crucial cuidar da saúde mental, principalmente com relação à comunidade, né, para enfrentar as situações que impactam essas pessoas, né, da comunidade LGBTQIAPN+. Então, como você avalia, o Maicon, essa realidade em relação às consequências geradas por um ambiente hostil, violento, ao qual essa população está exposta, né, infelizmente, né? Qual é o tamanho do comprometimento da saúde mental dessas pessoas e como que os aspectos transversais podem ser agravantes? Então, como que você avalia isso, Maicon? Carla, excelente a sua colocação inicial. E é importante dizer também que eu vejo a sua responsabilidade com o tema e o Setembro Amarelo ele tem que ir para além desse mês, né? Principalmente quando o recorte é em relação à LGBTfobia, a homolésbica transfobia. E a gente precisa também compreender que esses termos, a homofobia, a homolésbica transfobia, são uma alta tecnologia colonial. Para você ter uma noção, Carla, por volta de 1613 e 1614, nós tínhamos os povos originários e um indígena chamado Tibira, que era companheiro de um outro índio,
os colonizadores viram que eles eram um casal e colocaram eles num canhão e eles foram explodidos, isso em 1613. Então, a gente percebe que a tecnologia é uma tecnologia muito sofisticada da homofobia, né? Aí a gente pode pensar alguns teóricos para pensar isso, né? A gente pode trazer o Frantz Fanon, que ele vai falar que o outro é um processo estrutural da colonização. E esse outro que a gente fala é uma produção colonial, né? Tem a Simone de Beauvoir, na década de 60, que vai falar que a mulher é o outro do homem. Nós temos a Djamila Ribeiro, que vai dizer que a mulher negra é o outro do outro. E aí eu te pergunto, a comunidade LGBT é o outro de quem? E te respondo, né? É o outro fora da norma, é o outro marginalizado, totalmente excluído, é o não pertencente. E aí a gente vai entrar numa comunidade extremamente atravessada por essas violências. E aí os índices de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, automutilação e até a própria questão do suicídio, né? E uma outra questão que é muito violenta também é a taxa de transtorno de estresse pós-traumático, né? Na neuropsicanálise a gente estuda o quanto o TEP, que a gente chama, é semelhante às pessoas que participam da guerra, para você ter uma noção. A homo-lesbo-transfobia, a LGBTfobia é tão agressiva que a sensação que a pessoa tem no corpo é de como se ela fosse um sobrevivente da guerra. E aí, para a gente ter uma compreensão melhor, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, por exemplo, revelou que 52% de jovens LGBTs apresentam transtornos mentais, incluindo aí o transtorno de estresse pós-traumático, né, em comparação a 33% de pessoas heterossexuais. A Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, indicou que 83% da comunidade LGBT já sofreu algum tipo de transtorno, alguma questão de abuso sexual e até emocional correlacionados com danos profundos na saúde mental. Então, é uma taxa muito grande, são 83% de LGBTs com algum tipo de transtorno, de alguma coisa que passou, né, nesse corpo, né? E aí eu posso falar com o local de fala dessa questão. Então, é um tema muito importante, complexo, e, ao mesmo tempo, a gente precisa conversar sobre isso. Então, o Michael, falando um pouco mais sobre a questão das estatísticas, as possibilidades de atentar contra a própria vida aumentam quando a pessoa LGBTQIAPN+, fica exposta à discriminação, à não aceitação em diversos ambientes, como escola, família, locais de trabalho. Então, esse quadro só agrava, né? Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre as estatísticas, sobre essa realidade no mundo, no Brasil, que eu acho que tem pouca coisa em relação a isso, né? Esses dados. E a gente queria também destacar se existem identidades de gênero que são mais afetadas com relação a essa situação, né? Então, sim, o que você traz mais de informação de dados em relação a essa situação? Ótimo, Carla. Vamos lá, a gente precisa pensar que nós somos o país que mais mata LGBTs. Pelo 14º ano, o Grupo Gay da Bahia identificou que ano passado, 2024, foi 291 mortes, por exemplo. Então, a gente não tem um recorte específico do suicídio. A gente pode dizer, inclusive, que a comunidade não comete suicídio. Ela é assassinada, na verdade. Esse suicídio, que a gente compreende no recorte LGBT, seria um assassinato, um autoassassinato. O número de suicídios no mundo, Carla, chega a aproximadamente 800 mil. Se a gente for pensar no Brasil, morre uma pessoa a cada 45 minutos. Os dados são alarmantes. É caso de saúde pública. Eu acho, inclusive, que as leis que estão sendo passadas e estão sendo aprovadas não dão conta desse agravante. Para você ter uma noção, 62,5% das pessoas LGBTs já pensaram em tirar a própria vida. O nosso grupo minorizado, excluído, ele tem 6 vezes mais chances de cometer suicídio. Isso é um absurdo. E como você disse na introdução, nós temos ainda 20% de agravante, né? Se a gente estiver num espaço, num local que acomete esse corpo. E aí a gente fazendo um recorte interseccional, 92% das pessoas trans é o nível de suicídio ou de assassinato. Eu acho que esse termo também pode ser usado para a nossa comunidade. Então, nesse recorte interseccional que a gente fala, a pessoa trans, não binária, a intersexo e pessoas travestis são as pessoas mais atingidas pela homo-lesbo-transfobia. Então, esse grupo, para você pensar, 92%. Então, aí você juntando os agravantes, né? A pessoa já é de um grupo vulnerável, tem 6% de chance. E aí você vai pegando esses outros recortes, você percebe o quanto a nossa comunidade é atravessada por essa violência. Então, as mortes da população LGBT no Brasil não pode ser vistas apenas como suicídios individuais. A gente tem que pensar nisso como um resultado de uma violência estrutural, sabe, Carla? Na prática mesmo.
a nossa comunidade, infelizmente, ela é assassinada. Tem outros recortes também, a questão de raça, a questão de classe social. A gente também tem esses temas, essas realidades transversais que elas agravam toda essa realidade, não é isso, o Maicon? O que você me fala mais sobre essa questão dessas realidades, que são as pessoas periféricas? O que você fala mais a respeito disso, o Maicon? Isso, Carla, eu ia chegar lá com você. A interseccionalidade é pensada dessa forma, né? Um corpo branco, ele tem um atravessamento, um corpo negro ele tem um outro tipo de atravessamento. E quando esse corpo, por exemplo, um corpo negro, um corpo trans, um corpo feminino, ele vai tendo outras intersecções de violência, né? Então, se é um corpo negro, feminino, pobre, periférico, o índice de violência é muito maior, né? Os índices de morte da comunidade negra são absurdos, principalmente das periferias. E aí, se a gente pode até pegar, né? Provavelmente deve ter estudos nessa área também, fazendo uma correlação de assassinatos de pessoas LGBTs com esse recorte de raça e gênero. Seria um bom dados para a gente também trazer num próximo encontro para a gente debater essa questão, mas é extremamente importante e relevante compreender esses atravessamentos. A nossa comunidade, ela é muito diversa, e aí quando a gente pensa na questão LGBT, a gente tem que pensar em todas essas questões, gênero, sexo, classe, raça, e as intersecções, né, de gênero e identidade de gênero. E aí pessoas trans, como eu disse, pessoas não binárias, intersexo e travestis, né, são as pessoas, infelizmente, com maior taxa de morte e de assassinato no nosso país, inclusive, né, no aspecto do suicídio também. Então, o Maicon, e a experiência de perda de um ente querido ou um familiar nessas condições é muito intensa e chega mesmo a ser devastadora, né? Então, o Maicon, como essas realidades expostas até aqui, tudo isso que foi colocado aqui no nosso papo, atuam para esse desfecho, né? Então, assim, todo esse atravessamento, toda essa cultura de ódio, a gente não pode falar que cultura relacionada a ódio, né? Vamos dizer, esse comportamento de ódio, né? Num país que tem uma estrutura patriarcal, como que tudo isso contribui para esse desfecho triste, né? E quais as ações preventivas para esse enfrentamento, né? E outra questão que eu gostaria de trazer aqui, o Maicon, que é a questão do preconceito que ainda existe em muitas áreas e setores, inclusive nos setores públicos. Essa situação também não impede as pessoas LGBTQIAPN+, de buscar ajuda. Essa realidade de preconceito, até dentro das estruturas, não afastam essas pessoas a buscar ajuda, a buscar o cuidado. Então, é uma coisa que está permeando essa nossa sociedade, né? Essa questão desse preconceito aí, nessa estrutura, né? Muito bom, Carlos, que você traz. Vou falar um pouco da minha experiência própria em relação a isso e também vou trazer esse recorte. Mas a gente pode pensar que o racismo é estrutural, a gente pode pensar que a LGBTfobia também é estrutural. Então, partindo desse pressuposto, ela vai estar presente em todos os espaços, sejam eles espaços acadêmicos, espaços institucionais, espaços públicos, a própria internet. Então, a nossa comunidade ela está atravessada em todos esses espaços, assim como o racismo estrutural, né? E aí a gente utiliza o termo nas nossas áreas de pesquisa de enlutados, que são as pessoas que sobrevivem ao suicídio. Quem são esses sobreviventes? São familiares, são amigos, são pessoas próximas da vítima. E aí o que acontece com a comunidade LGBT? O recorte de família é desconsiderado, né? A pessoa LGBT, esse familiar, esse cônjuge, essa parceira, essa companheira, esse companheiro, até o casamento ele é desconsiderado. Então a gente pode pensar em uma dupla exclusão, né? Tem a exclusão em um luto que não é vivenciado da forma que deveria, porque não tem a relação com essa família. Então o LGBT ele é atravessado dessa forma também. Ele não pode vivenciar o seu luto de forma plena, muitas vezes pela essa exclusão social. E aí ele se vê duplamente vivendo esse luto, né? Um luto da perda da pessoa e um luto da perda do convívio social.
é muito violento, é muito complexo. E aí a LGBTfobia também ela mascara essa violência, né? Porque a pessoa que está fazendo a homofobia, essa família ou essa comunidade, ela não reconhece que ela está sendo homofóbica e excluir essa pessoa, né? Você não vê, por exemplo, essas correlações em casamentos heterossexuais, esse tipo de exclusão. Então, esses atravessamentos já abalam ainda mais a saúde mental dessas pessoas. Foi até nesse sentido, né, que além dos grupos de apoio que nós vamos falar mais para frente, que eu considero essencial o processo de escuta e de fala da comunidade LGBT em torno desse tema. E aí a gente precisa criar vínculos, vamos falar um pouco mais desses grupos, a gente precisa dessa escuta atenta, dessa escuta profissional, e a gente precisa de políticas públicas, né, já que esses espaços não estão preparados para lidar com a nossa perda, ou não estão preparados para lidar com a nossa comunidade, a gente precisa forçar políticas públicas nesse sentido. E eu posso dizer por experiência própria, Carla, que os espaços institucionais não estão prontos. Na hora da situação mesmo, na hora que você precisa do auxílio, eles não têm manejo suficiente para lidar com isso, sabe? Estou falando do recorte específico da nossa comunidade. Então, existe também essa exclusão institucional. E o risco de suicídio para a pessoa que está enlutada, né, o sobrevivente do suicídio, depois a gente vai falar um pouquinho sobre pós-venção, ele é agravado. Então, a pessoa, além de perder, sendo LGBT, ela também se encontra nesse processo de poder, de estar mais em risco, né, em relação à possibilidade de suicídio. Não sei se eu respondi sua resposta. Você trouxe uma outra questão, um escalonamento, né? Quer dizer, quase que vai virando uma epidemia, se você for analisar, né? Porque os casos podem ir acontecendo, né? Mas o que eu estava querendo dizer é no sentido mesmo da pessoa, porque isso foi um dado que eu também observei, que às vezes as pessoas da comunidade, elas não buscam ajuda porque elas já ficam intimidadas de sofrer mais essa violência dentro dos setores, principalmente setores de saúde pública ou de setor de saúde, que elas já ficam com medo de ser mais esse sofrimento. Era nesse sentido que eu quis também destacar que isso impacta também nos dados, né? E nas estatísticas também, porque a pessoa não busca ajuda, não procura os setores que deveriam apoiá-la e acaba que isso vira um desfecho que poderia ter sido evitado, né, se tivesse tido esse apoio. É nesse sentido também que eu quis falar nessa avaliação, entendeu? Excelente, Carla. Sem dúvida. Eu acho que a própria questão do preconceito, a pessoa se sente até intimidada, né? E aí, se a gente for fazer um recorte da população trans, ainda é pior. Acho que ainda é pior do que a comunidade, né, o G, o L, porque assim, a pessoa trans, ela se vê ainda com a questão da identidade dela sendo questionada, né? Então, como se botar nesse local, né? Nesse local pedindo ajuda, não sendo reconhecido no seu próprio gênero, na sua orientação sexual, por exemplo. Então, assim, é muito complexo. E a nossa comunidade, infelizmente, ainda tem esses atravessamentos de não conseguir ser acolhida da forma correta, sabe? Eu acho que não tem formação específica. Para você pensar, Carla, as nossas leis, qualquer tipo de lei, até a equiparação da homofobia ao racismo, não é uma lei específica. Se qualquer busca no Google que as pessoas fizerem, elas vão ver. A comunidade não tem nenhuma lei específica. O nosso casamento é um puxadinho do casamento civil. A questão da homo-lesbo-transfobia é um puxadinho da lei do racismo. Nós não temos uma lei específica da comunidade, nem para o casamento, nem para as questões legais em relação à saúde e outras áreas afins. Né? São sempre, assim, cortadinhos de outras leis que vão botando a gente nessas caixinhas para a gente caber. Então, esses atravessamentos também abalam o processo de busca de ajuda, e você tem toda a razão mesmo, Carla. É um assunto que a gente precisa, principalmente as áreas específicas institucionais, né? Por exemplo, esse tema é um tema que não entra na escola, né? A gente tem a Lei 10.639, por exemplo, que é uma lei que vai debater o racismo, vai debater a questão racial, indígena, quilombola, mas nós não temos ainda essa discussão. É uma discussão extremamente, assim, entra num campo político de exclusão mesmo, né? Como não podemos trabalhar tema de gênero, orientação sexual, né? Até com um recorte aí, enfim, de inúmeras violências que a nossa comunidade já atravessa. Isso ajudaria tanto, né? Eu fui uma criança que tive N questões já lá no ensino fundamental. Eu penso que se tivesse uma escola que me acolhesse dentro do que eu passei, dentro do que eu vivenciei, muitas coisas seriam diferentes hoje, inclusive a questão de saúde mental e tudo mais, que vai, né, como eu falei lá no início,
esses atravessamentos atravessam a infância e chegam na fase adulta. E aí a pessoa precisa de muito mais cuidado, né, do que poderia ter sido evitado mesmo. Porque existem dados também que quando a criança é acolhida, né, na escola, escolas que têm essa proposta de ser mais acolhedora, também diminui o risco da pessoa tentar contra a própria vida. Também existe essa informação. É para você ver que como é importante a gente superar isso, a gente realmente avançar nesse sentido até legal, porque a lei vai gerar uma capacitação, de repente, dos profissionais, né? Então, é verdade. Mas, o Maico, então, quando uma pessoa atenta contra a própria vida, quantas pessoas são afetadas no entorno, né? Vamos falar, então, novamente, para quem fica, né? Então, para quem fica, como é ressignificar a dor da perda? O que é a frente de ativação e prevenção e pós-venção, que eu achei sensacional, nessa questão do suicídio, né? Então, como que é aplicada a terapia das pessoas que ficam com essa forma, né, da pós-venção, que foi uma palavra nova, né? E do que se trata. E realmente as pessoas elas devem procurar se cuidar em relação à sua saúde mental, como forma de superar o sofrimento, de conseguir seguir em frente. Então, fala um pouco para a gente sobre essa questão da frente, dessa pessoa que fica, que tem que se cuidar, né? Tem que se tratar. Cara, são muitas coisas aí. Eu penso, primeiramente, que a gente deveria ter mais política pública mesmo. Né, porque fica muito uma questão individualizada de que a pessoa precisa procurar ajuda, que a pessoa é como se caísse muito no colo individual, né, da pessoa, e quando essa luta deveria ser assim um acesso, a gente deveria ter acesso, a comunidade deveria ter acesso específico. E aí vamos retomar novamente o termo, né, de enlutados, que são aquelas pessoas que sobreviveram ao suicídio. E aí eu sou membro de um grupo que chama Vitaleri, que é um grupo que depois a gente pode deixar o contato. O Vitaleri é um grupo específico para pessoas enlutadas e sobreviventes ao suicídio, e aonde a gente se encontra uma vez por mês, e lá a gente um encontro online, totalmente gratuito, e a gente consegue conversar com outras pessoas que sobreviveram ao suicídio, e independente se é LGBT ou não, assim, não é um grupo específico para a nossa comunidade, é um grupo amplo, né, e aí é interessante porque lá a gente consegue conversar sobre isso, porque a gente poderia entrar em vários temas aqui, né, o fato de não poder falar sobre o luto abertamente, o fato de poder falar sobre o suicídio abertamente, o fato de que você tem que atravessar o luto de forma muito rápida, as pessoas não estão dispostas a elaborar esse luto, então até esse ponto também é um recorte, e aí isso tudo grava com a comunidade LGBT. E aí essa frente de prevenção, depois a gente vai colocar aqui nos registros do vídeo, são várias unidades de saúde, grupos de saúde, então a gente está falando de PSF, de CAPES, de psicólogos que se organizam para trabalhar no tema da pós-venção. O que seria a pós-venção? A gente compreende que nós temos a prevenção do suicídio, que é quando a gente... Um exemplo é o trabalho desse canal, né? A gente está trabalhando temas para elaborar a prevenção do suicídio. E aí infelizmente acontece o suicídio, e diante desse acontecimento vem a pós-venção, que é o cuidado e a preservação da vida de quem ficou. Né? Então, se a gente pensar a comunidade LGBT, que é uma comunidade com recorte muito excludente, a pós-venção é quase um serviço de vida. Né? Então, assim, a pós-venção é um termo novo, e ela começa a entrar nas pesquisas e nos dicionários. Eu acho que nem tem no dicionário do Brasil, por volta de 2011, 2012, e agora ela está sendo muito debatida. Inclusive, estou fazendo algumas postagens lá na página. A minha página é novinha hoje, por incrível que pareça, está fazendo 30 dias que eu comecei lá. E aí, no Instagram. E aí eu vou estar sempre trazendo essa questão da pós-venção, né, da questão da elaboração do luto, que eu acho isso muito importante. Então, esses grupos de ativação são grupos organizados em locais específicos. Deixei um artigo aqui para servir como exemplo. Infelizmente, não temos nada na região voltado para a pós-venção. E aí a gente precisa pensar que essa pós-venção ela precisa ser construída, seja formando grupos com pessoas que sobreviveram, então de forma colaborativa, cada um se organiza e monta esse grupo, o ideal seria que os próprios órgãos, né, os CAPs e as unidades de saúde, os PSFs, fizessem esse trabalho de pós-venção. Mas eu acho que o Brasil ainda está caminhando, a gente ainda está muito no início, né? E se a gente for pegar os índices são altíssimos, a gente deveria estar lidando isso como índice de saúde pública. Eu não sei se eu respondi tudo que você perguntou.
Então, essas informações que o Michael trouxe sobre essa frente de trabalho, essas informações vão estar na descrição do nosso vídeo, tá? Mas é interessante chamar a atenção para as outras cidades, para as outras pessoas, né, a ter vamos dizer, um modelo, mais um caminho, né? Então, a gente queria falar mais, o Michael, sobre as ações mais resolutivas que devem ser implantadas em nossa sociedade. A gente sempre traz aqui, no nosso canal, o Setembro Amarelo. Mas o Setembro Amarelo tem que, né, a gente não pode ser só em setembro, né? Então, quais as outras... o que mais poderia ser implementado na nossa sociedade? Essa capacitação das pessoas que estão prestando serviço de saúde mental, como forma de prevenção e valorização da vida. Em relação especificamente da comunidade LGBTQI, APN+, que a gente citou aqui, né? Que políticas públicas seriam mais eficazes, né? Esse grupo eu achei bastante interessante e como que isso podia se transformar, né, numa política mesmo, né? Antes de responder, Carla, vou até voltar, né? Que eu acho que esqueci de te responder. Você perguntou a quantidade de pessoas impactadas pelo suicídio. Ah, sim. Aí, para responder você, pesquisas no Brasil apontam que, em média, vai de 135 a 200 pessoas. Essa é uma média, tá? Não tem nada fechado. A última pesquisa mais atualizada ia mais ou menos nessa faixa. Isso significa que uma pessoa que comete, de fato, que chega ao ápice do suicídio, ela impacta 135 a 200 pessoas ao redor. E aí a gente pode parar para pensar que esse número é muito maior quando a gente está conectado pela internet, a gente trabalha, a gente está em sociedade, a gente está em grupos de trabalho. Então, assim, o impacto é muito maior. Eu estava até vendo uns estudos esses dias, de um estudo de pessoas que viram, não é nem conhecia a pessoa, viram um suicídio na rua, por exemplo. Quanto que isso também impactou aquela pessoa. Então, o impacto do suicídio é muito enorme, grande. E aí, novamente, puxar atenção para as pessoas de que não se deve criar campanhas de Setembro Amarelo colocando vídeo das pessoas no TikTok, né? Tá muito banalizado. Esse risco de botar, de expor as pessoas sem autorização, não é por aí, é um tema muito sério, a gente precisa estudar. Foi até por isso que eu comecei a ler muito sobre a questão do tema, né? Eu venho já estudando há um tempo, quanto isso impacta a saúde mental, emocional e tudo mais. Então, esse impacto é grande, e aí, por conta disso, essa preocupação de estar falando de forma muito correta sobre isso. Então, vamos lá. Eu penso que as políticas públicas no Brasil, elas ainda estão muito iniciais em torno do tema, principalmente em torno da comunidade LGBT. A gente ainda está engatinhando para o reconhecimento de união estável no Brasil, né? A gente teve há pouco tempo o parlamento querendo revogar a união estável. Quase um retrocesso, né? Pois é. A gente tem que conviver com isso ainda, né? Exato, cara. É aquilo, né? Como a gente fala, a gente caminha um passo para frente e volta 10 para trás. E aí eu digo isso em relação à questão do tema também, né? Então, assim, aprovar uma lei para Setembro Amarelo vai impactar em quê? Em debater em quê? Só no setembro? Né? Então, tem uma lei específica para suicídio da comunidade? Não tem. Se essa comunidade é atravessada em 92% por pessoas trans, cadê essa política pública? Por que não é feito? Né? Por que não está sendo debatido? Poderia estar sendo debatido a nível local mesmo. Né? A gente não precisava de leis federais. Seria bom. O ideal seria, porque aí né, vai passando para todo o Brasil. Mas, infelizmente, não temos nada específico nesse sentido. Né? A lei que foi passada em relação ao Setembro Amarelo vai debater a questão de prevenção e o debate do tema, que é muito do que a própria sociedade civil já faz. É o que a gente está fazendo aqui. É o que a gente pode fazer. E aí a gente, com recorte de desigualdade, né, a gente deveria estar debatendo outras questões. Né? Como que as pessoas vão acessar serviços de saúde, porque a gente lidou aqui, como vai ter formação na educação sobre isso. E aí não jogando essa responsabilidade para o colo dos professores, mas lidando assim, para as professoras, mas lidando com esse contexto de forma estrutural dentro da escola. Né? A formação dos gestores, a formação da SME, enfim, um trabalho conciso e profundo, e ouvindo a nossa comunidade. Porque, infelizmente, a nossa comunidade, ela não é ouvida, sabe? Ela não tem esse processo. Isso que você está fazendo aqui hoje é uma coisa muito bonita e valiosa, porque a gente está sendo, de alguma forma, representado, escutado, e isso é muito importante. E eu acho que é isso, eu acho que é uma área de disputa. A nossa comunidade também, infelizmente, vai precisar se organizar em torno disso também, porque tudo no Brasil, dos grupos marginalizados, é construído na luta.
nada é dado. Então, a população negra lutou para ter leis específicas, continua lutando, nossa comunidade ainda está caminhando, então acho que o processo vai ser esse, vai ser de luta, e às vezes, infelizmente, nem as próprias instituições que deveriam nos proteger não estão preparadas para essa proteção. E aí, o que eu digo para a nossa comunidade é: façam acolhimento entre nós, sabe? Entre vocês, entre nós, se acolham, conversem, façam alianças. Isso intensifica, isso nos ajuda a lidar com as dificuldades. E aí, não só com a nossa comunidade, com pessoas parceiras, com aliados, como você, como várias pessoas amigas da nossa comunidade, que está sempre abraçando a gente, fazendo com que a gente caminhe. E então, te agradeço, e é isso, é uma zona de luta mesmo, a gente vai precisar lutar, Carla. Isso é verdade, né? Conquista por meio de luta. Realmente, ninguém ganha nada, né? A gente tem que lutar muito para conquistar espaço, respeito, né? Ô, Maicon, muito obrigada, muito bom, né? Muito obrigada por você dividir a sua experiência, seu conhecimento conosco. A gente sabe que nenhuma dor precisa ser vivida sozinha, as pessoas realmente precisam, né, se juntar, se apoiar e se acolher, não é isso? É isso, Carla. Eu que agradeço imensamente, agradeço pelo carinho de vocês aqui do canal. Eu tenho que mandar um abraço para a Gabriela também, que foi quem fez essa ponte entre nós, então não poderia deixar de falar dela. Beijo para a Gabi, ó. Beijo, Gabi. E é importante que a comunidade compreenda que ela precisa conversar sobre o tema. Né? Na psicanálise, na neuropsicanálise, a gente compreende a cura através da fala. E, às vezes, falando, a gente consegue propor mudanças na realidade, mudanças materiais. Então, sai daqui do que eu vivencio, desse corpo atravessado por essa violência, isso se torna materialidade, se torna luta, se torna conquista, se torna aliança. E é isso, gente. Eu acredito no processo da terapia, mas eu acredito também em luta social. Eu acho que a gente precisa fazer mudança material para ter mudança social, e aí conseguir elaborar melhor políticas públicas de saúde mental e melhorar os índices, né? Se pudesse acabar com esses índices absurdos que a gente apresentou aqui, seria o ideal. A gente precisa chegar lá, né? Precisa se unir para isso. Então, vocês podem conferir os contatos do Maicon aqui na tela, vocês podem conferir aqui os contatos das redes, todas as redes do Maicon, para vocês podem acessar. A gente reforça também a importância para a busca à rede de apoio em saúde mental, que sempre que necessário, a gente reforça aqui os setores de saúde, os CAPs, as unidades básicas de saúde, até mesmo o corpo de bombeiro pode ser acionado, né? E a gente termina aqui esse vídeo dizendo o seguinte: é preciso falar, é preciso acolher, viver é sempre a melhor escolha, e se precisar, peça ajuda, não hesite, ligue 188 do Centro de Valorização da Vida do CVV. Obrigada por ficar conosco até aqui e até a próxima. Tchau!